Falando em Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos numa data diferente que eu coloquei na minha DS 160 e data diferente também que eu falei pro cônsul no dia da entrevista no consulado americano que eu iria, né? Eu fui 2 meses antes dessa data, né, que eu havia colocado na minha DS e eu tava super nervosa porque, como eu coloquei na minha DS que eu ia pra Black Friday nos Estados Unidos, em Nova York, e aí o cônsul me perguntou pra qual cidade eu ia, eu disse Nova York, a intenção da viagem, falei que compras na Black Friday e tal, e aí de repente, eu viajo 2 meses antes para os Estados Unidos com uma estadia de apenas 2 semanas, ou seja, eu ia voltar para o Brasil antes mesmo da Black Friday, porque eu fui 2 meses antes, né? E aí eu tava morrendo de medo de ser levada para a salinha do policial imigratório lá, não deixar eu entrar, porque eu estava entrando numa outra cidade, num outro estado, e 2 meses antes daquilo que eu tinha falado pro cônsul lá, e que provavelmente estava nos meus registros no computador do policial imigratório, né? E aí, ou seja, eu fui pra Califórnia em setembro do ano passado, no finalzinho de setembro, né? Só que eu fiz a minha imigração nos Estados Unidos em Atlanta, né? Porque eu tinha conexão. E aí, chegando em Atlanta, eu tava morrendo de medo, eu tava lá na fila, acompanhando, vendo as pessoas indo em cada guichê lá pra ver se elas saíam acompanhadas pra ir pra salinha e tal, porque a gente ficava vendo nas notícias que, a imigração tá complicada, as pessoas estão indo pra salinha e não sei o que, e tava indo eu 2 meses antes e tal. E aí, chegou na minha vez, o cônsul pegou meu passaporte, o policial migratório pegou meu passaporte, olhou pra minha cara e perguntou o motivo da viagem. Apenas vacation? E fez assim, vacation? Ele fez a pergunta e ele já sugeriu a resposta. E de fato era férias, né? Então eu falei pra ele, sim, férias. E ele perguntou destino final, Los Angeles, porque eu tava em Atlanta fazendo conexão. E eu, sim, Los Angeles, Califórnia. E tipo, bem-vinda. E passei, sabe? Não aconteceu absolutamente nada. Eu nem acreditei, fiquei tão feliz que geralmente eu só posto que eu tô no lugar depois que eu chego na minha hospedagem, né? E aí eu logo postei lá no meu Instagram que eu tava em Atlanta, eu fiquei muito feliz depois que eu passei na imigração. E foi isso, foi incrível. Não desistam dos sonhos de vocês. Se vocês ainda não tiraram o visto, não agendaram, agendem, tirem o visto, a gente tá no ano de Copa, entendeu? Tem muitas aprovações, o motivo da viagem hoje vai mudar, né? Porque é Copa. Antes todo mundo falava que conhecer a Disney e férias. Hoje vocês podem agendar pra tirar o visto e falar que o motivo da viagem é pra ir na Copa, pra ir no Jogo do Brasil. Nos Estados Unidos. Então, é muito provável que por conta da Copa tenha mais aprovações ainda. Então, aproveitem a deixa e agendem e tirem o visto de vocês, entendeu? Não esqueçam de colocar as informações corretas na DS 160 e boa sorte!